Requerimento 306 de 2022. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação: que seja realizado um estudo de viabilidade técnica para a construção de uma área de lazer contendo quadra de esporte e piscina, na dependência da Escola Municipal São José. Tal construção seria realizada pelo SESC, em parceria com o município, não gerando custo de implantações para os cofres públicos. Tem como objetivo manter as crianças da referida localidade em contato integral com a escola, amenizando o impacto da criminalidade e da violência desenvolvendo nas mesmas. Sala das sessões, 23 de novembro de 2022, requerente a vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Vereadora Sargento Cristiane, está em discussão, com a palavra a proponente. Boa noite a todos. Marquinhos, conforme você estava citando aí a importância até da capela, né, no outro requerimento eu não falei, porque é tudo no mesmo lugar, então deixei para falar tudo junto. Há muito tempo a Vinhosa sofreu muito porque não tinha uma capela, né? E o Neo lutou muito para conseguir, e aquela capela atende todo o bairro, né, da Vinhosa. E como isso faz a diferença na vida dos moradores de um bairro, de um distrito, né? E lá em cima, na parte alta, nessa localidade que está falando, tem uma capela que, infelizmente, não tá podendo ser usada pelos moradores, porque eu já pedi aqui várias vezes e ainda não fui atendida com uma reforma naquela capela. E a vida das pessoas que já moram no alto da cidade já é tão mais difícil do que quem mora na Baixada, a gente sabe disso. O fato do trajeto, de subir, de ônibus, que às vezes nem passa. Imagina na hora, né, do sofrimento de perder uma família, ainda não ter um local ali para poder estar velando, né? Ter que a família sair e ainda pagar para poder velar, sendo que tem uma capela lá e poderia estar sendo usada. Em relação até eu vou falar como os moradores falam lá, a gente queria um mini pole aqui na parte alta. Tem um espaço lá, como eu falei, e lá no princípio, quando a gente assumiu aqui na Câmara Municipal, eu fui com o prefeito e com uma equipe do SESC lá. E eles olharam toda aquela estrutura que tem lá e foi falado, né, em aproveitar, porque hoje a gente sabe que o esporte ele leva as crianças a mudar, né, uma vida. E hoje tem pessoas na nossa cidade que não conhecem o trabalho da Faculdade FUNITA. E como eu comecei a trabalhar com crianças lá na parte alta da cidade, no Horto, muitos jovens ali não conhecem a Faculdade FUNITA, não sabem que a FUNITA é de graça, não sabem que ele tem uma oportunidade dentro da cidade dele para poder conquistar ali o seu futuro, né, o seu trabalho. Então, imagine se lá tivesse sim uma piscina, uma quadra, aonde a FUNITA poderia estar colocando os seus alunos para estarem fazendo estágio lá, e esses jovens que ao invés de estarem nas ruas, às vezes aprendendo até o que não deve, eles poderiam estar ali sendo atendidos pela faculdade e dali já sendo introduzido na mente deles que eles podem fazer uma faculdade de graça. Eu coloquei no meu requerimento, e sei que o vereador Glauber tem muita influência na Secretaria de Indústria e Comércio, parabenizo todo o trabalho que está sendo feito lá, e também tem a parceria com o SESC. Eu coloquei porque lá no começo, o vereador Glauber, a gente foi lá, eu fui com o prefeito,
e houve aquela esperança, né, de isso acontecer. E isso, a gente aqui, vereadores, a gente tem que pensar no melhor para a nossa cidade como um todo, né? Porque tudo pode influenciar. Jovens ali, que se amanhã ou depois estiverem encaminhados e estudando numa faculdade, depois trabalhando, né? Pode ser um jovem que talvez estaria no mundo das drogas, né? Como isso pode acontecer em todos os bairros e em todos os distritos, porque hoje a gente sabe que as drogas, ela está em todos os lugares e em todas classes sociais. Não é na classe baixa, nem média e nem na classe alta. Está em todos. Hoje o uso de drogas a gente sabe que está em todas as classes. Então, também eu posso dizer que a gente agora com 2 deputados, né, podem abraçar essa ideia e também mandar recurso, porque a gente sabe que a prefeitura sozinha ela não consegue. Então a gente vê várias pessoas procurando o público privado para conseguir coisas para a sociedade. E as empresas, elas querem fazer isso. Eu uma vez conversando com na época, a reitora Márcia, da Redentor, ela passou para a gente que a faculdade, ela queria muito devolver para a cidade o que a cidade dá para a faculdade, que a faculdade veio de fora, né, e tá tirando frutos daqui, e eles queriam muito retribuir isso. Então, a gente sabe que várias empresas querem ajudar o município. Tem empresa aí que se colocar aí um quiosque em determinado lugar, a empresa banca até a construção de uma praça, né, de uma quadra, Então, assim, eu acho que está na hora da prefeitura começar a aproveitar isso de uma maneira que vá beneficiar, claro, a sociedade inteira e o empresário também. Porque ele vai estar ali desfrutando de um local para colocar a sua empresa e vai retribuir com benefício para a sociedade. Né? Essa por hoje só. Muito obrigada. Boa noite, presidente. Vereadores, só acrescentar, né, para a gente ajudar as coisas também a acontecerem, no pouco que a gente puder contribuir. Foram dois pontos importantes que vocês disseram hoje, capela mortuária e também atividades esportivas em locais que precisam. Capela mortuária, eu vou dar um pequeno testemunho a vocês. Quando eu ganhei para vereador a primeira vez, em 2017, eu vim aqui na Câmara, a gente dividiu o espaço também, tinha uma cadeira aqui também para o Nel, vice-prefeito. E como naquela época eu tinha algumas atribuições importantes ali dentro do bairro da SEAB, e naquele momento a gente tinha uma capela ali no bairro. Eu lembro que eu fui num velório bem no início, e a gente não tem muito conhecimento de todas as capelas do município até a gente virar vereador. Depois a gente começa a conhecer bastante as capelas do município. E ali eu fiquei com aquilo na minha consciência. Poxa, o bairro, que eu tenho um carinho especial, estou cuidando aqui do bairro, não merece uma capela como está aqui não. E era um chão batido, a Denilson lembra, né, Denilson? Era um chão batido, não tinha gesso, não tinha bebedouro, não tinha piso, tinha praticamente as paredes todas sujas. E eu cheguei aqui na casa, pedi orientação ao Nel, que o Nel é conhecido pela capela mortuária, como foi dito aqui. E o Nel pegou, abriu, marcou comigo lá na Vinhosa, eu cheguei lá, ele me mostrou, Glauber, tem que ser esse tipo de piso. O piso tem que ir pelo menos 1 metro e pouco na parede, tem que ser esse tipo de ventilação, a ventilação tem que funcionar dessa forma, o banheiro tem que ter essa acessibilidade, porque vem idoso, enfim. E me mostrou o caminho. Eu saí de lá, eu falei, cara, como é que eu vou conseguir isso com o prefeito? Vai ser difícil. E na época eu estava começando o trabalho, e eu lembro que eu comecei a pedir no comércio, pedir a ajuda do pessoal que morava no bairro da SEAB. Comecei ali pelo Mercado Panelão, no Ronan, e fui indo, pedindo, e consegui. Comecei a
a reforma daquela capela, com a ajuda do prefeito auxiliando, autorizando a gente fazer essa parceria na época. E a gente conseguiu o material de construção, a gente conseguiu o cimento, conseguimos o piso, conseguimos o gesso, conseguimos a ventilação e deu certo. Nessa situação deu certo. Existem outras capelas, como lá no Morro, ou lá em Retiro, que às vezes não conseguem esse engajamento total da gente pegar e resolver o problema como deve ser. Eu acredito que as capelas mortuárias de Itaperuna, elas precisam, algumas delas, de reforma. Lá no bairro da SEAB, a parte interna dela está muito bem preservada, tem bebedouro, tem ventilação, tem tudo. Só a parte externa dela que precisa de uma pintura, como foi dito aqui semana passada pelo Adenilson. E a gente tem que cuidar e trabalhar em relação a essas capelas mortuárias, porque é onde a pessoa perde um ente querido. A gente tem que dar atenção e, no mínimo, tem que ter uma dignidade ali dentro da capela para a pessoa velar o seu ente querido. Em relação ao pedido, em relação ao SESC, é válido, a gente tem que pedir mesmo, todos os vereadores, lembrando só que o SESC é uma entidade privada que se chama Serviço Social do Comércio. Então, a gente tem aí, de alguns meses para cá, algumas parcerias que nós consolidamos com o SESC, que deram certo. A inserção parecida com essa que pode dar certo, quem sabe, pode ir lá para o Morro e para outros lugares da cidade. A quadra lá do Oscar Jerônimo, próximo ao Oscar Jerônimo, lá na Matinada, bairro São Francisco, deu muito certo. As crianças estão tomando conta daquele local. Eu ouço dos moradores que trouxe alegria para o bairro. E quando a gente ouve isso, a gente fica feliz que a gente está no caminho certo. Então, o SESC é um instrumento privado, que a gente tem que ter diálogo com o SESC. Existe a Secretaria de Indústria e Comércio, mas existe também o SESC, que a gente tem que ir ao Rio, tem que pedir, tem que fazer as parcerias, como aconteceu também da árvore de Natal, da iluminação da Cardoso Moreira. E são parcerias que a gente tem que buscar. O protagonismo nosso político está aí, porque a prefeitura não consegue atender tudo que tem que ser feito. E a gente tem que buscar cada vez mais, realmente, são as parcerias público-privadas, empresas que podem ajudar, as entidades privadas que podem ajudar, e os políticos, obviamente, que estão abrindo esses caminhos e nos ajudando. O Jair Bittencourt é um deles, o Murilo Gouveia é um deles, e o prefeito Alfredão, que aí, sem dúvida, o mentor de todo esse relacionamento com essas empresas privadas atuando em nosso município. Só isso para contribuir, para ajudar, só isso, presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Paulo César. Boa noite a todos os vereadores, senhor presidente, todos que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pela 103 FM. Contribuir também, a gente já fez o pedido ali no bairro Niterói, Fiteiro, São Francisco e Carolas. A gente sabe que não caberia uma capela em cada um desses bairros, mas poderia fazer, igual a Cristiane falou, o Graubo falou, SEAB e Vinhosa é uma, mas atinge toda a população daquele local. Nós estamos tendo dificuldade, porque a prefeitura não tem terreno no bairro Niterói que possa fazer essa capela, mas está sendo feito estudo para que até que seja alugado algum ponto e fazer uma capela mortuária no bairro Niterói. A gente está acompanhando isso, o deputado já conversou também, o Murilo Gouveia, o deputado Murilo, e o prefeito, estive conversando com ele, isso já está adiantado, eu já fiz esses pedidos, só que a gente vê a necessidade de ter essa capela mortuária para atender aquelas pessoas na hora pior da vida da gente, possa ter um local para colocar o corpo dos familiares. E aproveitando também, Cristiano, já existe a lei municipal para fazer esses convênios, de Pedra Preta. Então, é muito interessante, sim, pegar as empresas que têm condição de ajudar ou fazer alguma coisa para a comunidade e ver, e a prefeitura pode fazer esse acordo e ser feito a obra. Por hoje é só, obrigado. Boa noite a todos. Falar aqui também sobre o requerimento, que eu tenho um pedido também para lá, e não é desse ano, já é desde o ano passado. Tenho pedido para lá, fui lá, acompanhei, tirei fotos. Na época, pedi ao secretário Oliver, que ainda era o secretário, fui lá na padaria escola, fiz a visita, tinha o local lá dentro, na parte ali do Colégio São José, onde tinha ali um esgoto arrebentado, estava aberto, estava oferecendo perigo às crianças.
Então, eu tenho lá esse pedido também. Aquilo ali já tem um bom tempinho já que a gente pediu, mas a gente fica feliz, né? Porque isso daí é um reforço. Porque eu tenho amigos lá em cima, tenho conhecidos lá em cima que moram na parte alta, tá? E isso daí acontece, é direto. São pessoas que precisam, que não têm condições e que muitas das vezes têm que pedir até ajuda às pessoas, né? Para eles ir lá embaixo, velarem lá na casa de velório ou em outro lugar quando não encontram um espaço na igreja, né? E eu fico feliz que hoje, a gente tem hoje o filho do prefeito, né? É deputado federal, que daqui a pouco, ano que vem, as coisas vão se resolverem e muitas coisas vão ser mudadas. Isso aí é a população pede, e esse reforço aí hoje da vereadora com esse requerimento, a gente fica feliz, que eu sei que vai ser atendido e o povo agradece. Palavra, vereador Zacarias. Retornando, né? Dizendo o quanto a pauta que a vereadora traz é muito bem-vinda, pertinente, né, porque vejo que aqui, dentro do que a senhora propõe, a maioria, né, realmente comunga, né, do que está em pauta. Muito interessante quando a senhora, inclusive, toca na questão das capelas mortuárias. E, assim, é intrigante realmente perceber como o fato nos incomoda, né? Porque a gente fala tanto de vida, né? E muitas vezes passa despercebido esse momento de dor. Quando a gente fala em capela, realmente a gente pensa na família, né? Entendendo que a pessoa, né, já não se encontra ali a não ser o corpo, mas a família que sofre, a família sem estrutura, e é nisso que a gente, enquanto representante, a gente pensa e a gente tenta fazer valer a todo tempo, lutar por um espaço, não só de vida, mas um espaço também onde a família possa ser acolhida, né, e velar seus mortos com dignidade. No que tange a Capela da SEAB, vereador Glauber, muito bem colocado. Eu queria até aproveitar a pauta para pedir ao meu prefeito, ao nosso prefeito, ao nosso governo, que eu apresentei, né, indicação nessa Casa de Leis e pedindo ampliação daquele espaço. E logo em seguida, eu mencionei ainda verbalmente ao prefeito, né, mencionei ao secretário o Jean-Pierre, né? Também falei com o secretário Alexandre, entendendo que são secretarias co-irmãs, né? E até por não entender na época como que aquela capela chegou ali, reconhecendo que aquele prédio foi feito para uma unidade escolar, mas que quando a escola Nossa Senhora das Graças deixou o prédio, os equipamentos foram chegando ali, uma coisa legal, que a prefeitura não precisou dispor de valores para poder fazer aluguel de imóveis. Mas, enfim, a capela está ali, o vereador sabe muito bem disso, Sinei também. Entretanto, aproximadamente 100 dias atrás, eu estive com o prefeito e pedi a ele que tão imediatamente providenciasse a ampliação daquela capela. Olha só, nós temos um prédio imenso, que ali está a UBS SEAB, o Dentinho Feliz, o CAPES AD e a capela. Entretanto, ainda existem salas vazias naquele prédio que ninguém mais do que eu conhece. Eu cresci ali eu brinquei, ali eu fiz samba, para entender a extensão daquilo, entendeu? A extensão, são muitas salas, inclusive, que estão lá à deriva. E aí eu cheguei até o executivo, já que eu tinha apresentado, né, documentalmente, e pedi ampliação. Nosso povo está na rua, nosso povo está no sol, nosso povo está na chuva, quando, na verdade, eu até estive lá com o engenheiro do meio ambiente, né, para poder ver ali o local adequado, na sala anexa, para abrir e ampliar a capela. No entanto, estamos, executivo, até hoje no aguardo, nós e o nosso povo, que não pode pagar casa de velório, que muitas vezes não pode ser velado na igreja, principalmente se tratando da Igreja Católica. Então, assim, é um olhar diferenciado sobre esse ponto, né, e que vem dentro da propositura da vereadora, e que eu aproveito o gancho para pedir ao Executivo que olhe principalmente na minha representação, do Sinei, meu presidente, do Glauber e de todos nós, mas que olhe principalmente hoje a questão da capela. Nós temos espaço, é só pedir ao profissional que vá, que faça uso do espaço. Inclusive, é uma das capelas mais utilizadas na cidade. Vem da zona rural,
né, cadáveres, pessoas, para serem veladas naquela capela mortuária da SEAB, mas eu creio, eu tenho certeza, essa atenção ela vai ser dada. Muito obrigado por hora só. Palavra, vereador França Bombeiro. Parabenizar a vereadora pela proposição e os demais vereadores que trataram do mesmo tema. Dizer para a senhora com relação a esse resgate dos jovens, porque são coisas que são fundamentais: educação, saúde, esporte, lazer e cultura. Então, caminham juntos para resgatar esses jovens, principalmente do tráfico. É a chance que esses jovens possuem para se tornarem homens de bem, para sair do meio ruim e poderem trazer alegrias, não para a sua própria vida, mas para a vida de todos que os cercam. Com relação à capela mortuária, fazendo voz aqui ao Glauber e à senhora, dizer que, além do que vocês falaram, é uma questão de saúde pública. Aquilo que o Glauber falou é importantíssimo. O que se exige em termos de profilaxia para que se tenha uma capela mortuária, porque não é simplesmente chegar lá e alugar um ponto e ali vai colocar um corpo. Tem toda uma legislação, tem todas as exigências para que as pessoas que ali vão passar diversas horas possam passá-las junto, velando seus entes queridos, mas se protegendo também com relação à questão de saúde. Então, é uma questão de saúde pública, que muito o Glauber tocou nesse assunto e que se tem que ser levado em consideração. Parabéns a todos, uma boa noite. Com a palavra, vereador Carlinhos Peixeira. Boa noite, presidente. O requerimento da nossa amiga vereadora Cristiane é plausível. Dizer a importância do carinho que a Cristiane se tornou vereadora. E nós estamos vendo a luta dela ali pelo Morro do Castelo, por toda a extensão, né? Castelo hoje é como se fosse o morro onde eu morei no Rio de Janeiro. Deve ter mais ou menos 10 mil habitantes ali em cima. E quando eu morei em Tomás Coelho, quero mandar um abraço para os moradores ali de Tomás Coelho, do Juramento, onde eu morei por 6 anos. E eu quero parabenizar o prefeito porque o poder público, até mesmo ali em Tomás Coelho, quando eu estive lá, abandonou as comunidades, né? Mato, rato, esgoto, e Itaperuna podemos louvar a Deus por isso. A preocupação da Cristiane é a mesma preocupação de todos os vereadores, porque a comunidade é muito sofrida. E o que alegra a comunidade? O esporte. Os jovens gostam de jogar o futebol, a menina gosta de jogar a queimada, que eles falam aqui, lá no Rio nós falava queimado, e ela está trazendo, nesse requerimento, uma oportunidade junto ao nosso governo municipal, até mesmo deputado, estadual e federal, para viabilizar junto as parcerias. Quero até parabenizar o SESC pela parceria que fez com a Secretaria de Indústria e Comércio. Quando se faz parceria, quem ganha é o povo, né? Ali o secretário Navega, juntamente com o Edmilson Ladeira, que foram várias vezes no Rio de Janeiro, trouxeram a árvore de Natal, que ficou muito bonita ali, aqui perto da Concha Acústica, e falaram sobre também a capela mortuária. É como a vereadora Keila do Toro falou, os vereadores falaram. Quando a pessoa perde um ente querido, é o inimigo que todo ser humano tem, chama-se a morte. Ela não avisa a hora que ela vem, né, Zorene? Te pega despreparado. Ser humano nenhum está preparado para perder alguém, né? Então, a pessoa que mora igual no castelo que a Cristiane pediu, que é a capela, realmente é muito difícil. Você vai na casa de velório, o vereador Jefferson, não é barato não, é caro para você se colocar um corpo ali. E às vezes as igrejas evangélicas não têm espaço, ou até mesmo um momento, pega até os pastores despreparados, porque tem pastores que trabalham e às vezes não vai dar para abrir a igreja para atender. Então, tendo a capela municipal no morro lá que pertencer à comunidade, vai ser plausível de grande benefício, né? Como o Zacarias falou, o Paulo César até falou. E assim, também tivemos lá no Surubi a visita do nosso engenheiro Magno. Conversei com o prefeito Alfredão sobre isso hoje. Falei, prefeito, a maior dificuldade do município hoje está nas capelas mortuárias. E vocês falaram aqui à noite. Eu tive com o Alfredão hoje conversando sobre isso. Ele falou, Carlinhos, precisamos fazer uma capela no Surubi urgentemente. Falei, o prefeito, o padre já pediu o espaço aonde utiliza para colocar, né, as pessoas que ali vão ser veladas. E o padre não quer mais disponibilizar, com razão. Porque a igreja, gente, a igreja é chamada casa de oração. Não é para colocar, por isso tem que ter espaço. E uma coisa interessante que lá no Rio de Janeiro aconteceu, o vereador Glauber falou a Cristiane,
a Prefeitura Municipal do Rio, na época, fez vários convênios com diversas empresas, Guanabara, a antiga Sendas, Carrefour, e lá, Paulo César, você construía as guaritas de ônibus. E as empresas construíam as guaritas e colocavam os logos dele lá. A mesma coisa, a Itanet fez uma parceria ao longo do prazo, botou nome em algumas ruas, botou a placa. Então, seria muito importante essa parceria do município com as empresas. Né? Que às vezes o empresário quer ajudar, mas às vezes não tem como, França. E o Glauber falou uma coisa interessante. Ele foi no mercado tal, foi na loja tal. Ó, gente, isso aqui não é para o vereador Glauber, é para a comunidade da SEAB, para a melhoria. Eu creio também, vereadora Sargento Cristiano, que talvez a senhora também indo por esse caminho, a gente consiga, o prefeito tiver um espaço lá, junto ao mutirão, tenho certeza que até os comerciantes, tem diversos de mercado na cidade, empresas, fazer esse convênio, até mesmo o SESC, se quiser ajudar, será bem-vindo. Que Deus abençoe esse requerimento da senhora e dizer a importância dos moradores ali do Castelo, que tem vereadores aqui que estão lutando por vocês, que estão representando vocês, e nós temos uma preocupação muito grande de levar dignidade para vocês aí em cima também, e estamos juntos por uma etapa pelo melhor. É só isso, presidente, e uma boa noite a todos. Continua a discussão. Em votação, aquele que concorda com o requerimento permaneça sentado. Está aprovado.